o Douglas Wilson está na ordem do dia. E é interessante porque tem uma máxima que diz que a nossa fama às vezes nos precede, e no caso do Douglas Wilson, isso se tornou bastante evidente. Para quem não se lembra, alguns dias atrás eu estive aqui falando de uma repercussão, mais uma repercussão, em torno da vinda do Douglas Wilson na edição da Consciência Cristã desse ano. Na verdade, desde que o Douglas foi confirmado como painelista da Consciência Cristã ano passado, começou-se toda uma discussão em torno dele. Só que, até então, essa discussão estava muito restrita. Era uma meia dúzia de pessoas conversando dentro de um gueto muito específico, e boa parte das pessoas sequer sabiam quem ele era, que tipo de ideia que ele defendia e todo tipo de coisa relacionada a ele. A questão é que, com o passar do tempo, isso foi crescendo até o dia 16, terça-feira agora, em que a gente teve um artigo bastante significativo no Intercept Brasil, escrito pelo Ronilson Pacheco, que deflagrou completamente quem era Douglas Wilson e o que ele representava para um número gigantesco de pessoas. E o que era uma lavação de roupa suja mal feita dentro da igreja se tornou algo extremamente conhecido, de modo que as pessoas agora já não podiam controlar. Bom, não sei se todos chegaram a ler o artigo do Ronilson, eu imagino que sim, mas ele vai se deter especialmente sobre duas questões. Primeiro, ele fala sobre a relação do Douglas com o que a gente pode chamar de um evangelicalismo norte-americano de extrema-direita que foi se desenvolvendo nos últimos tempos e que é uma massa que, dentre outras coisas, vem apoiando movimentos como o do Donald Trump. Então, ele faz justamente essa exploração dessa rede de relações entre o Douglas Wilson e esse imaginário evangélico extremamente reacionário. Outro ponto que o Ronilson menciona, e que vai, de fato, ser o mais pontual e que vai repercutir um pouco mais, é a relação controversa do Douglas com a escravidão. Tanto que é o fato que vai ressoar mais e que vai deixar muita gente completamente perplexa com o fato de que um evento evangélico de grandes proporções estava convidando alguém dessa natureza. A gente tem aí um trecho de um livro do Douglas, escrito em 1996. É um livro relativamente antigo. Então, eu vou ler a passagem toda, aí a gente tem só um pequeno trecho, mas eu quero ler aqui uma passagem maior para a gente ter ideia do que a gente está lidando aqui, né? Então, aspas para Douglas Wilson aqui. A escravidão, tal como existia no Sul, não era uma relação antagônica com animosidade racial generalizada. Devido ao seu caráter predominantemente patriarcal, era uma relação baseada no afeto e na confiança mútuos. Nunca houve uma sociedade multirracial que existisse com tanta intimidade e harmonia mútua na história do mundo. O crédito, por isso, deve ir para a predominância do cristianismo. O evangelho capacitou homens que eram distintos em quase todos os aspectos a viver e trabalhar juntos, a serem amigos e muitas vezes íntimos. Isso aconteceu a tal ponto que os modernos doutrinados na propaganda dos direitos civis ficariam chocados se soubessem metade do assunto. Isso foi escrito em 1996 em um pequeno livreto chamado Escravidão do Sul, tal como era. Bom, a verdade é que, desde então, essas declarações não pegaram muito bem. E o Douglas, o que ele fez? Ele foi se distanciando um pouco de algumas declarações e dando outras dizendo que não era bem assim, que as declarações dele sobre a escravidão não eram exatamente o que as pessoas estavam dizendo. Bom, a questão é que o que o Douglas faz aqui não é escancaradamente defender a escravidão. Ele não seria louco o bastante para fazer isso. O que ele vai fazer é um tipo de revisionismo histórico, justamente minimizando
os aspectos completamente hostis e que giram em torno da escravidão nos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer é um revisionismo, vai dizer, olha só, o que contaram para vocês é completamente equivocado. E, na verdade, a relação entre pretos e brancos no sul dos Estados Unidos durante décadas, na verdade, foi o melhor momento para essa comunidade. E, na verdade, hoje, o movimento negro, na verdade, cria completamente uma narrativa falsa em torno disso. Bom, de fato, as declarações dele estão muito nesse subtexto e nessa discussão bastante revisionista, que não é tão distante, assim, de algumas compreensões que rondam até a nossa própria realidade, até o nosso próprio contexto, onde você vai encontrar pessoas que até hoje entendem que no Brasil não existe racismo, porque, na verdade, brancos, negros e pardos convivem de uma maneira harmônica. Afinal de contas, racismo a gente vai encontrar em outros lugares. No Brasil, não, porque o que se constituiu no Brasil, na verdade, foi uma democracia racial. Esse tipo de discurso foi, e ainda é muito comum em algumas pessoas, aqui no nosso próprio contexto. E é algo que o Douglas Wilson tenta emplacar também lá no contexto dele. Bom, quem nunca ouviu uma família de classe média alta, que tem uma empregada negra há décadas, dizer algo como, olha só, a gente nem considera ela a nossa empregada, ela é parte da família. Então, as pessoas usam esse discurso para dizer, olha só, gente, não existe racismo, e, na verdade, a escravidão não foi tão ruim assim quanto se imagina. Então, esse é o discurso que o Douglas emplaca. Outro exemplo disso é que, apesar do Douglas, digamos, ter tirado de circulação aquele livro de 1996, ainda assim, até hoje, ele se associa com autores extremamente complicados. Esse livro que está sendo mostrado para vocês foi lançado, se eu não me engano, em 2022 ou 2021, agora eu não me lembro exatamente, pela Canon Press, que é a editora do Pequeno Império do Douglas Wilson, que é um livro que basicamente vai fazer uma defesa do nacionalismo cristão, entendendo que os Estados Unidos devem voltar ou tentar recuperar um tipo de política teocrática em que a igreja defina completamente os rumos de uma nação afundada no secularismo e nos governos progressistas e de esquerda. E uma característica desse autor, e de vários autores semelhantes a esse, é que dentro do bojo disso existe certas compreensões que, por exemplo, vão olhar com maus olhos casamentos interraciais. Então, você vai encontrar esse autor e pessoas próximas a ele completamente cético da coisa como pessoas de diferentes raças se casando, dizendo que isso não é algo positivo e que tem que ser evitado. Então, ao mesmo tempo que o Douglas diz que ele não é racista e que ele não tem problemas com pessoas negras e que ele é completamente contra a escravidão, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele se associa a perfis como esses. E eu queria aqui, brevemente, ler alguns trechos da carta que o Douglas escreveu, à medida que o artigo do Ronilson foi tão impactante que foi necessário que o Douglas escrevesse uma declaração para se retratar. Eu não vou ler a carta inteira, mas eu quero ler alguns trechos para a gente, enfim, exumar esse cadáver já meio morto, né? A carta se chama Uma Palavra ao Bom Povo do Brasil, e vocês podem encontrá-la com facilidade em um certo blog, que eu não vou falar o nome para não, enfim, não lançar luz sobre pessoas que apoiam o Douglas por aqui. Então, na carta ele diz o seguinte: como alguns de vocês sabem, Nancy e eu estávamos planejando viajar para o Brasil no próximo mês, a fim de falar em uma grande conferência evangélica. A notícia de que estávamos indo foi divulgada e um artigo de jornal foi publicado por um ativista de esquerda chamado Ronilson Pacheco, acusando-me de racismo e de defender a escravidão.
Esse artigo teve alguma repercussão e deu início a um certo tumulto. Como disse meu genro, logrei a honra de me tornar uma espécie de pária global. O Caio estava falando sobre líderes de seita e, como uma das pessoas que me segue comentou em um tweet meu, esse texto do Douglas é um ótimo exemplo para você perceber a narrativa de um líder de seita que manipula as pessoas através do discurso. Então, é muito interessante a análise desse texto justamente para a gente perceber os nuances que esses líderes se utilizam para convencer as pessoas. Então, continuando. Por ser ministro de Jesus Cristo, aquele que se descreveu como o caminho, a verdade e a vida, em circunstâncias como essas, tenho a responsabilidade de me manifestar. Isso é para que todos os amigos da verdade possam ter a oportunidade de se alegrar conosco. Jesus foi muito claro sobre esse tipo de coisa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, perceba o tipo de texto bíblico que ele se utiliza justamente para se reivindicar como a vítima da história. Estou sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Não estou sendo desqualificado por causa das minhas opiniões e de todo tipo de coisa que recai sobre mim. Estou sendo perseguido por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Repare o tipo de narrativa que ele tenta emplacar aqui. Mencionei há pouco a honra de me tornar um pária, mas isso é mais do que uma excusa descontraída. É realmente uma bênção ser aviltado. É realmente uma honra ser desonrado. Então, repare que abriram as portas da Coitadolândia e o Douglas Wilson saiu. A primeira colocação dele na carta vai ser dizer que ele já fez outras declarações sobre escravidão, digamos, desmentindo aquelas antigas declarações. Então, ele indica links de sites onde você pode encontrar outras declarações sobre o que ele falou sobre escravidão. De qualquer forma, aquela declaração ainda existe, e ele só se desfez dela justamente porque ela, desde aquela época, pegava muito mal para ele. Bom, continuando, ele diz: meu terceiro argumento dependerá de uma experiência mental que você pode realizar por conta própria. Se a questão é tão clara quanto os meus dois primeiros pontos acima parecem indicar, onde ele indica os links, dizendo o contrário, então por que ainda existe uma controvérsia? Reparem só. A escravidão terminou no Brasil em 1888. Aparentemente, ele fez uma pesquisa aqui, ou foi bem assessorado por alguém. Continuando. Em meu país, ela terminou em 1865. Por que isso ainda é um problema? A questão central em tudo isso é a autoridade de Jesus Cristo e a suficiência de sua santa palavra, a Bíblia. Então, repare que ele está se desfazendo da questão, do que é realmente a questão. Escravidão e todas as declarações extremamente controversas que ele já deu sobre isso. Ele se afasta disso e puxa uma questão que é muito cara para um evangélico médio. A Escritura, Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, ele está se apegando a isso. Ele continua: essa controvérsia está ocorrendo porque sou obstinadamente leal a essas instituições apostólicas e me recuso a pedir desculpas pelo fato de que o cristão é chamado a trabalhar por reforma, não por revolução. Mas a questão que temos diante de nós hoje é a revolução sexual e não a antiga instituição da escravidão. Ninguém quer reintroduzir a escravidão. Mais uma vez, ele se distanciando da questão e apelando para temas muito caros ao Evangelho, que é a questão da sexualidade. Depois ele continua em outro momento. Você precisa reconhecer qual é a estratégia. Se você é um seguidor de Cristo, precisa entender que você e sua família são os próximos. Olha o tipo de narrativa que ele emprega aqui para comover as pessoas. A cultura do cancelamento é uma estratégia que o inimigo desenvolveu e a utiliza com alto grau de eficácia, mas ela só funciona porque os fiéis reagem com medo em vez de coragem. Continuando.
Quando os cristãos evangélicos que acreditam na Bíblia são acusados de serem racistas, supremacistas, brancos, defensores da escravidão e todo outro tipo de acusação, lembre-se que estamos falando de pessoas que têm dificuldade em definir o que é um menino ou uma menina. Mais uma vez, ele apela para um tema que funciona como isca para muita audiência, que pode ficar muito espantado quando o assunto é racismo, escravidão, mas que fica extremamente comovido quando a gente levanta a questão da sexualidade e de coisas como ideologia de gênero. Então, ele se utiliza disso muito bem para se distanciar da questão. E, caminhando para a conclusão, ele diz, e por fim, a questão fundamental em tudo isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que importa aqui, é disso que a gente está falando, e é disso que ele está sendo acusado, de ser um defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto os cristãos estiverem proclamando o Evangelho, eles terão de falar sobre um certo tipo de escravidão, o tipo de escravidão ao pecado da qual o Evangelho nos liberta. Se a acusação de que amo a escravidão for usada por Deus para levar qualquer um de vocês a entrar em contato com o evangelho da libertação, e se algum escravo do pecado for liberto por meio desse evangelho da livre graça e do perdão, isso seria o que eu chamaria de uma doce ironia e terá valido muito a pena. Então, repare como ele faz uma virada completa na narrativa, se distanciando de todas aquelas alegações. Bom, ele termina a carta, que foi publicada ontem, no início do dia, mas não deu outra. Mesmo com tudo isso, a presença do Douglas Wilson foi cancelada através de um vídeo feito pelo... Agora, eu perdi aqui. Aqui, eu tenho a nota escrita pelo Helder Ferreira, que ontem gravou um vídeo com uma nota alegando que, por conta de várias questões, a participação dele foi cancelada. Bom, obviamente, toda aquela comoção, todo o tipo de notícia que saiu posterior ao artigo no Intercept realmente chegou à liderança da Consciência Cristã, bem como, muito possivelmente, aos apoiadores do evento. Vale lembrar que esse tipo de coisa fez com que as pessoas também olhassem para o prefeito de Campina Grande, que hospeda o evento, fez as pessoas olharem para ações completamente arbitrárias desse prefeito, que, com o afã de beneficiar o evento, estava prejudicando outros eventos que normalmente acontecem no Carnaval. Houve até pessoas que estavam recordando de um episódio extremamente controverso relacionado à família do prefeito, em que a sogra do prefeito aparecia em um vídeo intimista, para dizer o mínimo. Então, definitivamente, essa história circulou bastante. Então, era óbvio que muitas pessoas não queriam se associar com a imagem do Douglas Wilson à medida que essas opiniões dele estavam sendo expostas. Mas eu queria, caminhando para o fim, destacar aqui alguns trechos da nota de esclarecimento. Nessa nota é dito que consideramos as reações, as vinculações de sua presença entre nós, inclusive com inclinação a crimes de ódio e, eventualmente, a escalada de violência física, julgamos por bem, em mansidão e amor cristão, cancelar sua participação no intuito de garantir a segurança física do pastor Wilson, dos demais preletores e das mais de 100 mil pessoas que passarão pelo encontro entre os dias 8 e 13 de fevereiro próximo. Esperamos que a verdade circule livremente em nosso meio e que os veículos de comunicação deem ao pastor Wilson o espaço necessário para que possa também falar e dar sua versão sobre os fatos. Então, é interessante que a nota, ela faz menções à suposta defesa do autor sobre a escravidão, se desvinculando de qualquer insinuação que diga que o evento apoie essas supostas interpretações. Inclusive, é um termo que a nota usa. Ela não diz que o Douglas defende isso ou acredita nisso. Ela diz que houveram interpretações
acerca das coisas que ele pensava. Então, por conta do temor de que houvesse episódios violentos, tanto em relação ao Wilson quanto em relação às pessoas do evento, eles optam por cancelar a vinda dele para cá. Então, em certa medida, ele deixa de vir não pelas opiniões dele, não pelo que ele pensa. E vale lembrar aqui que escravidão é só a ponta de um iceberg de todo tipo de coisa que pode ser associada ao Douglas Wilson, desde outras declarações completamente absurdas até acusações de acobertamento de abuso de membros da igreja dele e de várias pessoas que circulam no império que ele construiu para si. Então, definitivamente, a gente teve uma vitória, mas uma vitória ainda com gosto de que poderia ser melhor, porque ele não veio, mas ainda assim o evento não reconheceu exatamente as razões, né? Ele teve medo da associação, ele teve medo de todo tipo de gente associando um nome tão controverso ao evento, mas ele não desistiu disso por conta da declaração em si. E aí eu termino mencionando um tweet do Augustus Nicodemos, eu acho que ele está aí em algum lugar, porque a gente teve uma reação diversa em relação a isso. Algumas pessoas celebrando, outras pessoas completamente desapontadas com o fato de não verem esse ídolo que elas tinham presente, e a gente teve algumas declarações assim meio difíceis de definir. Você está com o tweet dele aí, Pava? Assim, como eu disse, houveram várias reações, mas eu particularmente achei interessante essa daqui do Augustus Nicodemos, que não menciona diretamente nada, né? Eu brinco que de vez em quando o Augustus aparece como um mestre dos magos, assim, do nada e lançando algum ensinamento genérico e meio difícil de discernir. Então, ele diz o seguinte: nas redes sociais, muitos falam de ouvir, julgam antes de entender. A prática do cancelamento, e é interessante, as pessoas estão entendendo como cancelamento. Ele está sendo cancelado de forma injusta. Ele não está sendo repudiado pelas suas declarações, pelo que ele apoia, pelo que ele faz. Ele está sendo cancelado arbitrariamente. Essa é a narrativa que se constrói. Então, a prática do cancelamento é contrária ao ensino bíblico de como tratar um irmão em pecado. Redes sociais não substituem os tribunais das igrejas, onde o pecado é devidamente tratado. Bom, houve pecado em algumas coisas que o Douglas fez, como encobertar episódios de abuso, em favorecer um homem acusado de pedofilia e realizar um casamento desse homem acusado de ser pedófilo. Houve certamente pecado aqui, mas ninguém fez muita coisa. Então, infelizmente, quando a igreja falta, a gente tem que ter uma voz de fora dos muros dizendo: olha o que está acontecendo, olha o que estão fazendo. E, infelizmente, o Augustus parece não consegue perceber ou se dar conta disso. Eu não sei se ele se inteirou sobre a situação ou ele está dando uma das várias declarações genéricas e completamente infundadas que, de vez em quando, ele acaba dando. A questão é que o Douglas não vem mais. Mas os seus apoiadores, as pessoas que validam o que ele diz, ainda estão por aí, vendendo livros, nos púlpitos de igrejas, e ainda muito interessados em emplacar as ideias dele por aqui. Então, a gente celebra, a gente fica contente, mas a gente ainda deve ficar atento, porque eles estão por aí, e eles estão entendendo também que publicidade negativa também é publicidade. Infelizmente, o Douglas não era tão conhecido assim. Hoje ele é bastante. Então, certamente, muita gente, a partir de hoje, vai querer comprar livros dele, vai se interessar bastante por conta disso. Então, cabe a nós mostrar que, olha só, ele pensa isso, ele já escreveu isso, ele está associado a este, ele tem alianças com aquele. Justamente lançar luz sobre aquilo que as pessoas, às vezes, não têm interesse de mostrar, mas estão
tá aí para os olhos que realmente querem ver. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!